Bom, pessoal, que nem eu fiz aquele dia ontem, né, a live aqui sobre Deuteronômio 14, mostrando um pouco de exegese, algumas curiosidades. Eu vou falar agora um pouco mais de Deuteronômio. Agora eu estou analisando um pouco mais esse livro, tá bom? Do capítulo 12 ao 26 de Deuteronômio é chamado o Código Deuteronômico, né, que ele reúne uma série de leis que são de origens diferentes, algumas quais devem provir do Reino do Norte e devem ter sido introduzidas em Judá depois da queda de Samaria. Então isso aqui até as bíblias de estudo comentam, né, que de Deuteronômio 12 a 26 nós temos leis de origens diferentes. Tanto que eu mostrei na live ontem, né, lá por exemplo o local do culto e tal, você vê que são de períodos diferentes, quando você faz uma análise mais minuciosa. E algumas dessas leis, quando a gente vai analisar assim mais em detalhes, a gente nota algumas diferenças sutis, como se tivesse tido uma evolução, talvez de uma época para outra, uma evolução teológica, religiosa, ou uma harmonização, enfim. Nós vamos analisar agora aqui o capítulo 12 de Deuteronômio, tá? Como inicial, e depois eu vou dando continuidade em outras leis aqui de Deuteronômio. Primeiro, aqui os primeiros versículos de Deuteronômio, do 5 a 10, dá a impressão que foram escritos numa época em que os judeus não estavam ainda na Terra Prometida. Esse trecho aqui, ó, porque algumas coisas que o autor coloca aqui dá essa impressão. Que ele fala assim, ó: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, então quer dizer que eles ainda estavam em tribos, para ali por o seu nome buscareis para a sua habitação e ali vivereis. E ali trarei os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta alçada da mão, votos, as ofertas voluntárias, primogênito das vacas, das ovelhas, etc. Um detalhe interessante aqui, que é diferente de Deuteronômio 14, que eu mostrei naquele vídeo, é que o autor ele não especifica certas culturas que estão lá em Deuteronômio 14. Como se aqui, numa época mais tribal, Israel ainda tivesse só dízimos de animais. Porque se eles não estavam ainda na Terra Prometida, logo eles ainda não tinham uma cultura agrícola ainda. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e vossas casas, no que abençoar o Senhor seu Deus. Aí ele fala aqui, ó: não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui. Então, ele está falando da época dele. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Quer dizer que naquela época cada um fazia o que bem queria, como se o povo tivesse um pouco sem lei, digamos assim. Ó, porque até agora não entrastes no descanso. Essa expressão aqui, que eu já mostrei no outro vídeo, descanso, é uma referência à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido aos patriarcas lá de Abraão, etc e tal. Então se ele coloca aqui no presente, ó, até agora não entrastes no descanso, quer dizer que eles ainda não estavam na terra prometida. Ó, e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. Então eles ainda iam cruzar um rio e habitar na terra que Deus tinha prometido, como herança, a terra que seria deles. Tá bom? Ó, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Então esse trecho, quando a gente analisa assim mais minuciosamente, dá uma impressão que ele é mais antigo, quando os israelitas ainda não tinham entrado na terra prometida. Todos esses detalhes, tanto que o próprio autor fala: vocês vão passar o rio Jordão e habitar na terra que vos fará herdar. Então eles ainda iam herdar aquela terra. Aí a seguir, o autor fala daquela questão do lugar central, né, que eu mostrei no outro vídeo, né? Eu mostrei na live que eu fiz aquele dia, que em Deuteronômio 14, a impressão que dá é que o culto já tinha um local central, como se fosse Jerusalém, o templo, tal, alguma coisa. Que ele fala assim, ó: porque o autor aqui de Deuteronômio 14, ele está lidando com uma problemática. E qual que é a problemática? Pessoas que estavam longe do local que deveriam oferecer o dízimo, né? Levar lá as suas ofertas. Por isso que ele fala: se estiver muito longe de você o lugar que Deus escolheu, então a gente vai dar um jeito. Só que aqui em Deuteronômio 12, dá a impressão que é uma coisa futura. Porque ele coloca aqui no futuro, ó: haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Então aqui é uma perspectiva do autor de que haveria um local central, mas como se não tivesse, já que no capítulo 14 é como se já tivesse um lugar central, tá bom? Porque o autor está lidando já com uma problemática da época. Aí vem aquela problemática que eu mostrei na live, né? Se a gente comparar com Êxodo 20. Perdão, aqui, ó. Porque em Êxodo 20, né, Deus falou para eles fazerem um altar e sacrificar um holocausto em todo lugar. Só que em Deuteronômio 12 ele contradiz isso, ó: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que
que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali você vai oferecer. Então quer dizer que aqui em Deuteronômio 12, nesse versículo, provavelmente já tinha um lugar central, o que harmoniza inclusive aqui com Deuteronômio 14. Podem ser da mesma época, quando já tinha um local central. Só que Êxodo 20 dá a impressão que ainda não tinha, porque Deus falou, pode fazer um sacrifício em qualquer lugar. Aí aquela problemática que o autor está lidando ali em Deuteronômio 14, que eu mostrei na live, tem uma problemática parecida aqui no capítulo 12, só que você tem uma solução diferente. Porque aqui, que nem eu mostrei na live, na coluna da direita, ele fala que se a pessoa estivesse muito longe desse local central, de onde a pessoa deveria oferecer o dízimo, então a pessoa deveria vender aquele dízimo, né? Vender, pegar o dinheiro, aí a pessoa deveria ir com o dinheiro naquele lugar onde Deus escolheu para pôr o seu nome, provavelmente o templo, né, de Jerusalém, e lá naquele lugar ele ia dar o dinheiro por tudo que ele quisesse, ovelha, vinho, bebida forte, etc. E aí ele deveria comer, né, ali no lugar perante Deus, ou seja, no templo. Então a pessoa deveria vender, chegar lá no templo, comprar tudo e comer ali perante Deus. Ó. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Beleza. Só que aqui no capítulo 12 tem uma outra solução. Ele não fala para a pessoa vender e nem para aquele lugar. Ele fala assim, ó: então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas que o Senhor tiver dado, como te tem ordenado, e comerás dentro das tuas portas. Ou seja, a pessoa não ia ter que ir para Jerusalém para poder comer perante o Senhor. Então no capítulo 12 nós temos uma outra solução. A pessoa não tinha que vender os dízimos nem nada. Se a pessoa estivesse muito longe, era só a pessoa comer dentro das próprias portas. Portas aqui é uma referência a cidades, né, que eram 12 tribos. Então se o camarada estivesse, por exemplo, lá na tribo de Manassés, ele não tinha que ir até o lugar central, ele tinha que comer ali mesmo e pronto. Só que aqui no capítulo 12 você já tem uma evolução teológica. A pessoa tinha que vender, ir lá com dinheiro no local central e comer perante o Senhor teu Deus. Aqui tem um versículo estranho que é repetido no capítulo 15, mas eles são praticamente idênticos, que ele fala assim, ó: porém, como se come o corso e o veado, aqui seria a gazela, né? A gazela e o veado, assim comerás, ou seja, come tudo que sua alma quiser. O imundo e o limpo também comerão deles. Você tem um repeteco desse versículo aqui no capítulo 15, ó: nas tuas portas o comerá, o imundo e o limpo. Então, é curioso esse termo aqui, imundo, e ele fica meio confuso no texto, que a gente não entende bem o que o autor quer dizer. Se a pessoa podia comer um animal imundo, ou se a pessoa que estava imunda devia comer o animal. Então fica meio confuso aqui no texto. A única proibição que ele põe é do sangue, nos dois versículos. Só não pode comer com sangue, tá? Carne com sangue você não pode comer. Só que é curioso, né, que no livro de Levítico tem toda uma série de regras alimentícias referente a animais puros ou impuros, né, imundo ou não imundo, onde Deus coloca várias proibições de se comer certos animais. Eu isolei só aqui um versículo que tem duas vezes o termo imundo, que é o mesmo termo que está aqui, ó, tá? É o mesmo termo de Deuteronômio, onde você vê que é o mesmo termo. Então fica bem confuso esse versículo aqui de Deuteronômio, tanto esse do capítulo 12 quanto do 15, que os teólogos não entendem se isso é de uma época que ainda não tinha a lei, que nem o autor fala aqui no começo, ó, que até agora cada um faz como quiser, não sei o que. Pode ser. Ou se é uma lei diferente, alguma adição posterior, sei lá, de outro autor, mas não parece coincidir ser do mesmo autor, né, da Torá, porque esse versículo ele fica meio estranho aqui dentro do contexto, uma vez que os hebreus têm leis alimentícias e uma separação de animais puros e impuros. Então, se alguém quiser opinar e comentar, fique à vontade, mas fica meio estranho mesmo aqui no versículo. E aqui nós temos uma contradição do capítulo 12 ao capítulo 15. Por isso que eu falei aqui no começo, ó, que o Código Deuteronômio é uma série de regras, de leis de origens diferentes, porque nós temos essas sutis variações. Que nem aqui no capítulo 12, ele é bem claro: oferecerá os teus holocaustos e a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. Então a pessoa tinha que oferecer num altar, que nem está lá no começo do versículo, não oferece em qualquer lugar, tem que ser no altar. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar. Então esse versículo aqui ele está falando que tem que ter um altar, o altar tem que ser específico, né? E a pessoa tinha que derramar o sangue do animal sobre o altar. É o que está escrito aqui. Só que no capítulo 15 é diferente. Ele fala que você tem que derramar o sangue na terra. Ó, somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás, como água.
Inclusive esse versículo aqui, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa, algum versículo aqui, algum versículo antes. Ó, quando ele fala do imundo, você pode comer de tudo. Você só não pode comer do sangue. E aí o sangue você vai derramar sobre a terra, como água. Então é curioso, né, que no capítulo 15 nós temos uma perspectiva, né? Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. E no capítulo 12 ele fala em qualquer lugar. Então, essas variações aqui sutis no texto, essas problemáticas, é que os teólogos e exegetas mostram que essas leis, muitas delas têm origens diferentes desse código de Deuteronômio, do capítulo 15 ao 26. Talvez sejam de períodos diferentes. Talvez aqui, ó, Deuteronômio 15 seja de uma época em que talvez não tivesse um culto central. Então a pessoa que estivesse em qualquer lugar podia derramar ali em qualquer lugar. E já talvez aqui não, talvez aqui tivesse um altar central, então a pessoa tinha que fazer sobre um altar. Lembrando que eu não estou falando do capítulo todo, tá? Eu estou falando de versículos e versículos. Que nem é aquela questão ali da onde comer o sacrifício. Aqui no capítulo 12 ele fala, ó, come dentro das tuas portas. Nesses versículos. Já nesses versículos aqui do capítulo 14 ele fala, você tem que comer perante o Senhor teu Deus. Tá bom, pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões, comentem se gostaram. Paz a todos.